muito bem-vindo, Lênio, professor Lênio, tudo bem? Tá no mudo, Lênio. Olá. Olá. Salve, Lênio. Salve, salve. E aí? Tudo bem, Lênio? Olha só, Tudo. a gente está aí há menos de uma semana, não, uma semana exatamente, que vai ser terça-feira que vem, do julgamento do ano, que é o julgamento do núcleo crucial aí do golpe. Queria saber sua expectativa agora há uma semana. A gente tem acompanhado todos os passos desse julgamento e agora aí chegando mais perto do que nunca. Pois é, eu estou esperando uma pesquisa Quest sobre temas jurídicos agora, porque a Quest pergunta tudo, né? O que você acha da lei Magnitsky? Aí o cara nunca ouviu falar e ele diz, eu gostei. E o outro, se eu não gostei, resultado, 49%, aí manchete. Aí os jornalistas ficam debatendo e chamam o cara que fez a pesquisa. Eu acho isso bizarríssimo, sabe? Então, está faltando a seguinte pesquisa. Estou brincando, hein? Não peguem essa ideia, o pessoal da Quest e do Datafolha, mas eu não resisto a fazer a brincadeira. Você é a favor da existência de possibilidade ou você acha que é bom se tiver um voto a favor do Bolsonaro que o Supremo julgue embargos infringentes pelo plenário da Corte? Sim ou não? Está faltando só uma pesquisa desse tipo, perguntando para as pessoas que nunca ouviram falar da lei Magnitsky, nunca ouviram falar em embargos infringentes, etc. As perguntas não têm uma explicação anterior, portanto, há problemas sociológicos fortíssimos nessas pesquisas. Portanto, eu só queria fazer esse registro inicial, porque todos os dias tem uma pesquisa nova, e são pesquisas que querem ser profecias autorrealizáveis. Profecias autorrealizáveis é você constrói o fato com palavras. Uma vez construída algo que não existe, na, 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 na Bíblia, no Velho Testamento, tem uma palavra chamada Navah, N-A-V-A-H, Navah, que é o contrário de Avã, enfim, mas não importa. Então, Navah significa dar existência a coisas que não existem. Então, as pesquisas, de um certo modo, também dão existência a coisas que não existem. No segundo momento, passa para existir e assim se constrói novas realidades. Então, esse é o registro. Quanto ao julgamento especificamente, penso que temos, assim, uma certa, dentro das condições normais de temperatura e pressão, eu penso que existe, o Supremo vai admitir a existência, né, das provas colocadas pela Procuradoria-Geral para a condenação de Bolsonaro, Braga Neto e etc., a penas que eu calculo entre 23, 24 a 26, isso é a minha opinião. Agora, a pergunta que não quero calar é se o ministro Fux, por exemplo, seria o dissidente, né? E com isso, e veja, eu estou falando isso porque a Folha de São Paulo e o Migalhas, que é um site jurídico, os dois, você viu isso, Yuri, ali, a discussão da possibilidade de embargos infringentes, por isso que eu fiz a Blag antes com relação à Quest e ao Datafolha, porque
no Supremo Tribunal, a jurisprudência, por uma questão de lógica, não admite, quando tem um voto, embargos infringentes. Só quando tem dois, no sentido contrário dos outros, três seria. Então, isto porque no mensalão, isto foi julgado no plenário. Então, no plenário tem 11, tendo 4, você leva a rediscussão entre os 11. Agora, quando você tem 5 e tem 1, a proporção é a metade, logo não cabe. Por isso que não coube no caso Maluf e não coube nos outros casos. Estou fazendo apenas didaticamente para o nosso telenauta saber com o que nós estamos lidando, para que cuidar com as lendas urbanas que começam a surgir nas redes sociais, etc. Né? Então, nesse sentido. Agora, existe uma coisa muito interessante, que são 530, não sei se já chegou a 600, não sei quantas pessoas já foram condenadas por tentativa de golpe e abolição, etc, etc. Isto é, o Supremo já disse meio milhar de vezes que houve tentativa de golpe, ou seja, eu, eu, eu fico indignado quando um jornalista diz a suposta tentativa de golpe. Não, 500 vezes, e não é uma hipérbole lançada ao vento, é porque foi mais de 500 vezes mesmo, isso transitou em julgado, portanto, causa finita, portanto, fato. No direito, quando uma coisa transita em julgado, se transforma em fato, fato incontestável. Preto vira branco, branco vira preto, vermelho vira azul, desde que o direito diga. E isto é incontestável. Logo, não há suposto. Logo, se o Supremo já disse 500 vezes, ficaria bastante difícil para um ministro negar, por exemplo, que isto aconteceu, que eu não acredito, claro. O máximo que pode acontecer e aí teria que se ver, que Bolsonaro não teve nada a ver com esta tentativa de golpe. Isto seria um argumento de quem quiser ir contra, tirar fora aquilo que o artigo 29 do Código Penal fala em coautoria ou participação de algum modo, nesse sentido. Então, só para me alonguei um pouco, mas para fazer uma certa didática sobre o julgamento. Sim. Ô, professor, eu vou aproveitar aqui rapidinho para repetir, porque eu também sou ignorante, me perdoe a ignorância, mas a minha ignorância é a mesma de Ângela Almeida Moraes. O que é um embargo infringente? Novamente, pois por favor. E eu mesmo acabei caindo numa armadilha, porque não expliquei o que é um embargo infringente. Agora, imagina você, Yuri, imaginem, Dri e Felipe, o cara respondendo uma pergunta sobre a lei Magnitsky. É justa a aplicação? Ou, imagina, agora, não vai acontecer, porque a minha ideia que eu dei é só uma blague. Não vai acontecer das pessoas responderem. Mas, se fosse o caso, bom, teria que explicar primeiro. Embargos infringentes é um recurso que serve para rediscutir o julgamento a partir daquela tese dissidente. Então, por exemplo, hoje, no Supremo, tem 11 ministros, tá? Se 7 disserem condena o Zambelli, vamos pegar o caso da Zambelli, que foi julgado pelo plenário. Se 7 disserem condena o Zambelli, 4 disserem absolva o Zambelli, a Zambelli teria, veja que a Zambelli teve 2 votos, né? Então, ela teria que ter mais 2 para fazer embargos infringentes, para infringir com a dissidência, para rediscutir com o todo. Por isso que um só numa turma não basta, teria que ter no mínimo 2. Ficou claro?
Ficou. E aí eu queria também trazer o comentário aqui do Berzuini, esse Magnitsky joga no Real ou no Barcelona. Olha, não, é exatamente, ele é companheiro do Lewandowski. Então joga na Alemanha. Na antiga Oriental. Lênio, vamos aproveitar então e explicar também a diferença entre embargo infringente e embargo de declaração, que não altera em nada, mas também é um recurso. Seria bom também falar sobre isso. Assim, isso sempre cabe. Embargos de declaração significa o seguinte: você, para simplificar bem assim, isso vinha do tempo do desembargador de passo, no tempo do Império. Então, tinha o passo, então aí tinha desembargadores. O que até hoje existe o desembargador. Então, aquele que desembarga. Então, ele destrincha, desembarga. E aí, quando ele não é muito claro naquilo que ele desembargou, você pode pedir para ele em 3 hipóteses que ele declare melhor aquilo que ele disse no julgamento. Então, se aquilo que foi dito, vamos supor, o julgamento terminou, aí o advogado olha e sempre se faz isso, todos os advogados fazem, mesmo que não tenham, confessando aqui, né? É que nem o médico sempre dá um paracetamol para o cara e tal, de algum modo, para ele também não sair sem nada, né? Aí, se o julgamento, a decisão escrita, se ela foi omissa em algum ponto, por exemplo, ela disse, naquele dia o réu foi lá e tal, e deixou omisso um ponto, por exemplo, que horas? Aí o cara disse, não, está escrito a hora que ele foi. Então, omissão. Outra, no início do voto, o ministro disse X. Quando ele terminou, ele se contradisse. Então, segundo o argumento, o primeiro é omissão, o segundo é contradição. E tem uma terceira hipótese, que quando há uma obscuridade, por exemplo, alguém diz, aqui eu estou entendendo que o réu, nas circunstâncias, ele telefonou, mas... e aí fecha a frase de algum modo. Aí o cara diz, mas essa questão ficou obscura, porque tem que esclarecer, afinal, o que ele disse naquele dia. Ele tem um print disso? Não. Ficou vago? Enfim, tem todos esses argumentos. Então, são 3 hipóteses. Então, o primeiro, infringentes, quando você discute no todo a dissidência, ou seja, não há unanimidade, portanto, tem que ter mínimo 2 ou 4 votos, no Supremo, claro. E o de declaração é quando eu embargo aquilo que foi decidido e digo, declare melhor. Você não pode fazer uma decisão que seja omissa, contraditória ou obscura. Tem um superchat do Policarpo Quaresma. Lênio, e se a Paraná Pesquisa constatar que o povo não é a favor da lei de Newton, referente à gravitação universal, precisaremos nos mudar para a Lua? Claro, o meu temor é sempre esse, né? Que a próxima pesquisa diga 73% dizem que a Terra é plana. E aí a gente começa a ver um monte de gente correndo para a borda do planeta para ver os monstros que ficam, né? Porque se a Terra é plana, embaixo deve ter monstros, etc., algo desse tipo, né? Então, tem razão.
Agora, essas profecias autorrealizáveis é mais ou menos assim, né? Você tem uma eleição e aí você bota uma pesquisa falsa, uma pesquisa fake, dizendo que João está 15 pontos na frente de fulano. O tipo já ganhou. Ele ganha mesmo. É uma profecia autorrealizável. Você constrói coisas com palavras. Isso funciona assim. Comunicação é disso que se faz. É o influencer. O influencer tem 15 seguidores. Aí ele paga o chat GPT, o Bolt, e coloca 500 mil seguidores. Com certeza, em 2 semanas, ele terá o dobro. Só que ele vai adquirir novos porque os outros acreditam que ele já tem 500.015. Lênio, o que você achou dessa participação do André Mendonça naquele evento do LIDE? Depois também o Moraes respondeu, ele dizendo que as decisões têm que visar a paz social, criticou o que ele chamou de ativismo judicial e que as decisões dos ministros teriam que buscar a paz social. Ele está certo. O grande problema é o contexto. Isto é, quando ele diz que os tribunais têm que ter self-restraint, self-restraint, né, é quando há uma autocontenção. Por exemplo, a Suprema Corte americana, e eu escrevi na quinta passada, sugiro, quem quer entender um pouco da lei Magnitsky, essa aí, eu não sei pronunciar bem o nome, mas quem quiser entender bem, tem um artigo meu, tem uma coluna do Conjuro em que eu explico, inclusive, o que é o self-restraint. Isso que foi debatida lá na LIDE. É a autocontenção. Por exemplo, a Suprema Corte americana ela aceita qualquer ato que o Trump faça, porque ela tem autocontenção. A Suprema Corte acha o seguinte: bom, se o povo elegeu o Trump tem o poder e, portanto, ela não faz o controle desses atos porque ela faz uma deferência ao Poder Executivo. O que o André Mendonça disse não está errado, o problema é o contexto. Porque uma coisa é dizer que os tribunais têm que se autoconter. Numa democracia plena, digamos assim, numa democracia como a sueca, e essa discussão nunca se põe. Por quê? Porque você não precisa que o tribunal defenda a democracia. O que ele disse está certo, teoricamente, em termos do que seja autocontenção, mas se colocar no Brasil, nós temos um sério problema, porque se o Supremo tivesse tido autocontenção, o golpe teria se concretizado. Então, quando há um ataque à democracia, quem tem que defendê-la por último é aquele que é o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal. Então, o que acontece? Nas democracias, os tribunais deveriam ser autocontidos, ter autocontenção, desde que eles não sejam atacados. E nem a democracia seja atacada. Uma democracia sob ataque, e a nossa está ainda sob ataque forte, você precisa que alguém a defenda. Se o legislativo não a defenda, aliás, uma questão que fica de fora nesse debate é quem deveria defender a democracia antes do judiciário deveria ser o legislativo. E o Brasil é bizarro. Quem mais ataca a democracia atualmente é o próprio legislativo, que até faz um motim de 36 horas. Então, o executivo atacou a democracia e o Supremo Tribunal durante 4 anos no governo Bolsonaro, que culminou numa tentativa de golpe. O legislativo, que deveria fortemente, todos os dias, dar respaldo à democracia e, portanto,
não exigir tanto do Supremo Tribunal. Tudo isto faz com que o Supremo tenha que continuar não sendo não autocontido, mas responsivo. Ele tem que dar a resposta, inclusive com um esforço dobrado, porque o legislativo, que devia estar ao seu lado, quer ao contrário, quer dar anistia antes de um julgamento, quer fazer um projeto de anistia que é inconstitucional, ameaça impeachment de ministro e não se posiciona como deveria se posicionar contra os ataques externos. Mas como que eu posso pedir que o Supremo Tribunal, guardião da Constituição, seja autocontido? Entende? Então, o ministro Dino, o ministro Alexandre de Moraes responde a isso educadamente, como eu estou fazendo aqui, mostrando que não é errado dizer que os tribunais devem ter self-restraint, desde que não haja ataque. Então, na Suécia, isso funciona maravilhosamente, até na Espanha e Portugal e tal. O problema é que o Brasil sofreu há pouco tempo ataques e continua sofrendo ataques na democracia. Isso tem que ser dito, né? Lênio, eu vi agora a manifestação da PGR, aliás, ontem, pela vigilância da Polícia Federal, pelo reforço da vigilância da Polícia Federal. O que, na minha interpretação, acabou excluindo, não é o caso explícito, mas me parece implícito, excluindo a possibilidade de a prisão preventiva do Bolsonaro acabar sendo decretada, ou seja, a PGR se manifestar favoravelmente a ela. Você também acha isso? Tem essa interpretação? E mais, você acha que deveria ser decretada essa prisão preventiva em função do que ele fez ou não? Não, veja, ontem ao meio-dia, num site, lá no DCM, né? Pode falar, né? Então, todos são do campo de lutas. No DCM, eu falei isso, Felipe. Eu botei que, eu acho inadequada estrategicamente uma prisão do Bolsonaro a poucos dias antes do julgamento. 2, o PGR não vai pedir a preventiva. 3, eu sugiro, está lá dito, eu sugiro que sejam reforçados o policiamento, e aí, inclusive, explicando, né, a prisão. Bolsonaro está preso. Então, ele está em prisão domiciliar, o que significa que o entorno, o Estado tem o dever de impedir uma eventual fuga. A diferença entre ele está preso, Bolsonaro é prisioneiro. A diferença é em que ele está num presídio, de estar num presídio e estar na sua casa. Em nenhum dos dois lugares ele pode sair. Então, logo, é lógico que o Estado ponha um aparato para evitar, já que ele está em domiciliar, que ele eventualmente possa, por vontade, que sei lá, de querer se refugiar numa embaixada. Então, nesse sentido, tecnicamente, é correto que se coloque salvaguardas do Estado em face da possibilidade, porque a fuga sempre é possível, até de um presídio. Logo, por isso que o presídio está cheio de guardas. Logo, por que se você está preso na sua casa não vai ter guardas também? Percebe? É bem lógica essa discussão, né? Essa questão. Ô, professor, vou aproveitar e vou trazer 2 superchats aqui. O primeiro da Valéria, que diz sempre aprendendo com Lênio Streck, muito obrigado.
A Lu Machado traz uma questão, eu vou colar duas questões aqui que vieram do chat. A primeira é, na CPI do INSS, a gente trouxe logo no começo do programa, o presidente da comissão, o Carlos Viana, ele afirmou que os jornalistas não têm direito de publicar, ou fotografar, ou fazer qualquer tipo de apuração baseada em imagens de computadores e celulares dos parlamentares que estão presentes na comissão. Então, se o jornalista verificar que o deputado está fazendo algum tipo de articulação dentro da comissão e publicar isso, ele teria sua credencial revogada e o veículo que ele trabalha não poderia cobrir mais a CPMI do INSS. Então, primeiro eu queria saber se você averigua que isso é legal. E aí depois um superchat aqui do Policarpo Quaresma, que aí eu queria que você comentasse, que é, Lênio, não é no mínimo incômodo conviver com ministros que foram nomeados por alguém que está prestes a ser condenado por tentativa de golpe, com assassinatos incluídos? Podemos contestar essas nomeações? Queria que você comentasse essa também. Não, não dá para contestar, não. Isso são contingências históricas, né? Imagine você... teve ministros que, na democratização, quando fizemos a Constituição de 88, a maioria dos ministros era nomeada ainda antes do próprio Sarney, era da ditadura militar. Então, também, isso não eles fizeram a transição, isso é absolutamente do jogo. Com relação ao trabalho dos jornalistas, não dá para inverter a discussão, né? É o deputado que tem que preservar aquilo que ele quer. O jornalista faz o seu trabalho. Se ele está admitido lá, você não pode cercear aquilo que o jornalista vai fazer. Quer dizer, qual é a limitação? De repente, o jornalista não pode nem fazer leitura labial. Eu quero levar isso ao limite, essa discussão, Yuri. Eu gosto, quando se discute essas coisas, você traz exemplo, a gente deve trazer exemplos que colocam em xeque o argumento. Então, se você impede que você fotografe quando o cara está digitando aqui no celular, e você admite isso, a pergunta faz, se você pode limitar o trabalho do jornalista nesse sentido, você pode impedir uma leitura labial? Alguém diz, não, a leitura labial não pode impedir. Então, meu querido, também não pode fazer, porque é do mesmo grau de intimidade, etc., essa discussão. Ou seja, se a coisa não for em sigilo, o relator não pode criar uma espécie de sigilo ad hoc, um sigilo fatiado, porque circunstancialmente lhe interessa, né? Olha só, eu queria trazer essa. Você falou do papel que o legislativo tem para não defender a democracia, está agora a oposição ao governo, eles querem aprovar na PEC das prerrogativas uma regra que concede a um condenado em uma das turmas do Supremo Tribunal Federal o direito de recorrer ao plenário do tribunal. Seria um duplo grau de jurisdição para políticos que são julgados na primeira turma. E aí, assim, seria uma alternativa ao fim do fórum privilegiado, que entrou agora, né, também os parlamentares da oposição queriam negociar, aproveitando que não iam conseguir votar a anistia, e poderia beneficiar o Bolsonaro, porque ele está sendo julgado pela primeira turma. O que você acha dessa nova cartada aí que o jornalista Valdo Cruz traz na Globo News, Lênio, e também essa questão do fórum privilegiado? Isso é mais um ornitorrinco, né? O Brasil é uma coisa fantástica. Primeiro, o próprio duplo grau de jurisdição já é uma coisa complexa, porque não existe duplo grau de jurisdição. Se existisse tecnicamente duplo grau, você teria uma automática revisão do que você
tem a possibilidade recursal, portanto, não se chama nem de duplo grau, tem a possibilidade recursal. Já existe, porque se existem embargos infringentes, você tem já a possibilidade. Não esse dispositivo é de duvidosa constitucionalidade, porque faria com que todos os processos de uma turma sempre fossem levados para o plenário. Bom, mas em que circunstâncias a própria emenda teria que dizer em que circunstâncias? Isto é puro casuísmo, isso apenas demonstra o modo como até onde nós chegamos. Olha a fragilidade da nossa democracia, em que o parlamento, para proteger uma pessoa, quer fazer uma espécie assim de lei Terezoca, que há muitos tempos atrás se falava que tinha uma lei chamada Terezoca, que era, não me lembro bem o que significa, o Google pode ajudar, que é uma lei feita especialmente para uma pessoa. Esta seria o nome do emenda Bolsonaro. Mas por que a gente não devemos parar de ter motivo para nos envergonharmos? Eu pedi para o parlamento olhar para o futuro, parem de se envergonhar, parem de envergonhar as instituições, parar de envergonhar a democracia. Não é possível que, em face de um julgamento que começa com uma regra do jogo, queira se mudá-la no meio do jogo para beneficiar uma pessoa. O Brasil paga mico para o mundo todo. Qual é o limite dessa micagem? Essa é uma questão que tem que ser respondida por toda a grande mídia, pela mídia alternativa, etc. Contestar isso veementemente, né? Porque isto exatamente fazer a transformação de um processo num outro processo, por um interesse pessoal, né? E as leis têm que ter sempre impessoalidade. Esta lei já começa com uma péssima prognose. Toda lei tem que ter prognose. Digamos assim, os alemães têm isso, né? Muito fortemente da prognose de lei, até que pode se declarar inconstitucional determinada lei por falta de prognose. O ministro Gilmar escreve bem sobre isso na doutrina brasileira. Esse é o típico se essa emenda ocorrendo, ela seria uma lei com falta, uma emenda com falta de prognose. Eu chequei aqui, professor, e a lei, como a Débora Aquino traz, a lei Terezoca tem a ver com Assis Chateaubriand. Ele fez uma pressão para o Getúlio Vargas na época, fazer uma lei para reconhecimento paterno de uma filha que ele não tinha assumido, e a lei foi endereçada diretamente para Assis Chateaubriand, magnata da mídia brasileira. O nome da filha, Leandro, está contado pelo Fernando Moraes no Chateau, que é um livro fantástico. O nome da lei é por causa da filha, que se chamava Teresa. Foi uma filha que ele teve fora do casamento. Depois ele se afeiçoou à filha. A história é muito boa, só para terminar de contar, porque ela é muito boa. Ele não reconheceu a filha e depois ele foi se afeiçoando à filha. E aí ele foi querendo ter a paternidade, o pátrio poder. E aí o pátrio poder, a lei não dava o pátrio poder a ele, só dava aqueles que reconheciam. E aí ele não conseguiu nos tribunais e conseguiu por Getúlio Vargas ter o pátrio poder. Foi isso. Pronto. Está aí o nome da emenda que os deputados, que o parlamento quer fazer, emenda Bozo-Terezoca, algo assim, Bolso-Terezoca, ou algo desse tipo, ou Tereza Naro, algo desse tipo, assim, né? Com devido Temos tempo para uma respeito última pergunta, Adriel? Estamos já a em cima família. Acho que dá, né, Helena? Pode falar. Sim. Com devido respeito à família do Chateaubriand e Teresa, e não sei se está viva ou não,
óbvio, né? Mas as circunstâncias são muito parecidas. Você não pode fazer uma lei que seja pessoalizada, né? Mas diga. Sim. O nome da filha era Cora Cunha, Cora Cunha era mãe, desculpa, Tereza Cunha. Ela não recebeu o nome de Chateaubriand, recebeu depois, enfim, mas essa história a gente pode contar melhor. É que eu me lembro muito do livro do Fernando, que é muito bom. Eu só queria comentar uma última coisa, porque a gente já falou da idiotice que o Valdemar, presidente do PL, falou sobre comparar o Che Guevara ao Bolsonaro, já exploramos muito isso, mas tem uma outra coisa que ele falou e a gente não explorou aqui, que me parece gravíssimo e não pode passar em branco, não pode passar despercebido, tem que ter alguma punição. Ele disse a seguinte frase ontem: o Trump é a única saída que nós temos. Vou repetir, aspas do Valdemar da Costa. O Trump é a única saída que nós temos. O que me chama atenção nisso, Lênin, é que ele naturaliza a intervenção americana e a quebra de soberania. Ele naturaliza o fato de uma nação estrangeira fazer uma interferência no judiciário brasileiro. E isso não é comentado, não sofre nenhuma punição, não tem nenhuma... Ele não deveria estar sendo processado por essa fala. Eu estou extremamente estupefato com isso. Ele, como presidente do partido, ele faz com que o partido vai acontecer, evidentemente, mas estou dizendo que o artigo 17 da Constituição e a lei dos partidos políticos dizem que o partido que se coloca em subordinação a uma nação estrangeira perde o seu registro. E nada mais preciso dizer sobre isso, porque essa é uma questão para ver aonde nós estamos chegando. Que coisa incrível isso. Que coisa. Que triste. Que triste. É o presidente do partido com maior representação na Câmara. Isso realmente... Esse é o fim dos tempos. Eu acho que a gente comentou pouco isso, viu, Dri? Eu acho que todos os meios de comunicação deveriam estar falando sobre isso e exigindo que ele fosse punido e exigindo que essa lei mencionada pelo Lênio seja cumprida, porque ele, como presidente de um partido, ele fala pelo partido. E o partido está defendendo uma potência, um país estrangeiro. Com certeza. Lamentável. Lênio, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Até a próxima. Vamos agora acompanhar a semana que vem o julgamento do ano. E obrigada mais uma vez. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.